Em relação ao Brasil, hoje o Brasil ele se encontra com um governo de esquerda. O que vai acontecer? Esse governo de esquerda ele se mantém até outubro. Outubro nós temos uma mudança, né, um afastamento do presidente Lula devido a uma cirurgia. Sejam todos bem-vindos. E eu estava super afim de falar sobre esse assunto, que esse assunto ele tem a ver com o Brasil, tem a ver com a América do Sul e o futuro do Brasil. A produção do Extra Normal, do canal que nos divulga, disse para falar sobre o Brasil. Não é que eu não queira falar sobre o Brasil, que eu estagnei em falar sobre o Brasil. Eu estava falando sobre a vitória da Argentina nas eleições de Núñez Feijóo, eu estava falando sobre Javier Milei, sobre questões da direita no mundo, né, dos países, dos partidos conservadores estarem tomando notoriedade. E vocês sabem que eu falo que até 2018 a tendência é que a maioria dos países do mundo tenham a tendência a eleger políticos de direita. Então, esse é o cenário que nós estamos vendo numa Argentina quebrada, falida, com mais de 50% de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. É isso que nós vemos na Venezuela, né? E é o que vem acontecendo com a França, que, ao meu ver, Marine Le Pen deveria ser presidente da França, né? E a mesma coisa nos Estados Unidos, que vem enfrentando o teto da dívida. Hoje, os Estados Unidos ele deve mais do que paga. Os Estados Unidos, ele no dia 8 de junho, ele era para ter entrado em falência. Para quem não sabe, os Estados Unidos ele continua imprimindo dólares para afogar o teto da dívida, que atingiu mais de 97%. Segundo as informações do banco Goldman Sachs, os Estados Unidos hoje está em recessão, e uma grande recessão do dólar vem a caminho. Eu venho falando sobre a quebra do dólar há muito tempo e a extinção do dinheiro, papel, moeda no ano de 2024. Aliás, em primeira mão, essa é uma palhinha das minhas previsões que falam. Eu falei que a economia em 2023 ela ia se estabilizar, né? A economia ela está estabilizada, tá? As pessoas que têm negócios, que têm empresas, elas estão se mantendo, mas vocês sabem que hoje no mercado que nós temos no Brasil, aqueles que têm mais criatividade, que têm mais senso de experiência de mercado, aqueles mais fortes, é os que vão ficar, né? São os empresários em destaques, os microempresários em destaques, e a todo momento, seja com esquerda ou com direita, nós temos falência de empresas e nós temos empresas surgindo, porque tem pessoas que acham que a esquerda está sendo boa e estão abrindo negócios, tem pessoas que estão achando que a esquerda está falindo, né? Mas uma grande verdade é que a pandemia trouxe prejuízos de mais de 40% no setor comercial, no setor varejista e no setor de serviço. Muitas empresas faliram durante a pandemia. E o mundo hoje está em recessão. Isso pode ser visto em todos os países. Dos mais de 9 países que eu conheço, a gente consegue ver a recessão, ela está desde o cafezinho e desde a água que você toma.
em todos os serviços e infraestrutura. O mundo inteiro está em obras. Os países todos estão em reformas, porque desde a pandemia, obras de infraestrutura ficaram paradas. Se nós enfrentarmos uma nova pandemia, como eu estou prevendo, não vamos resistir. O mundo não vai resistir e vai ter uma falência total, porque as empresas elas estão no nível de volatilidade muito grande. O nível de volatilidade, segundo o Bacen, que chega a 70%, e alguns outros economistas europeus e sul-americanos e norte-americanos falam sobre isso. Então, hoje, a pessoa que depende de uma empresa, ela tem um risco maior do que uma pessoa que investe. Eu sempre falei aqui desde o início do canal que a pessoa que investe, aquela pessoa que vende bombom na rua, aquela pessoa que vende trufa, aquela pessoa tem menos chances de quebrar do que uma pessoa que emprega 10 pessoas. Hoje no Brasil, uma pessoa que emprega 10 pessoas, e se ela paga um salário mínimo, estou dando um exemplo, ela paga 2, porque o dobro, o mesmo valor do salário mínimo, ela paga o INSS. Então, nós temos que passar por uma mudança, nós temos que passar por uma mudança tributária. Hoje, o Brasil é um dos países que mais arrecada impostos no mundo. Santa Catarina produz mais de 70 bilhões em PIB de reais e só arrecada 10 bilhões, 60 bilhões, trilhões, sei lá quanto, vai para Brasília e o resto fica em Santa Catarina, sendo que Santa Catarina é o terceiro estado mais rico do país. O estado do Rio de Janeiro, devido à violência, devido a problemas estruturais, desde o governo Brizola, né? Meu conterrâneo Brizola, que desestabilizou o Rio de Janeiro, né? Criando as comunidades, né? Que não existiam, tá? Foram criadas no governo Brizola, trouxe a insegurança e a imigração. Os cariocas, eles imigram para fora do país. E muitos brasileiros, hoje em dia, migram para fora do país em busca de melhores oportunidades. São aquelas pessoas que não têm nível de mercado, que não têm experiência com o mercado brasileiro. O mercado brasileiro ele sempre foi volátil, desde o Collor de Mello, desde da queda, né, do golpe do Plano Real. O Brasil vive uma instabilidade e uma inflação que sobe e desce nos preços de alimentos e combustíveis e tudo mais. Isso não veio com a esquerda. O Brasil vive essa estabilidade desde que se acabaram os governos militares, né? Então, uma coisa importante para o Brasil é que a privatização da Eletrosul ela traz um pouco de segurança, tá? E eu vejo muitas outras empresas sendo privatizadas no Brasil e isso enfraquece o partido de esquerda, enfraquece a esquerda, porque os liberais econômicos à direita são a favor da privatização. Hoje eu vim aqui para falar para vocês de um fator interessante, que apesar de o Brasil estar no governo de esquerda, existe um Palácio do Itamaraty, existe essa governança no Brasil e existe diplomacia. Embora o governo seja de esquerda, nós temos diplomacia. E hoje o Brasil está numa corda bamba. Ele não está a favor e nem contra de Rússia e Ucrânia. E ele está vivendo uma multipolaridade política e está vivendo uma polaridade econômica. Multipolar são vários, né? Ou seja, eu me relaciono politicamente com vários países e procuro a neutralidade. Na história do Brasil, nós temos essa questão desde o governo Getúlio Vargas, que apoiava e desapoiava, né, os nazis. Né? Você sabe muito bem
disso, né? Quem é de 45, quem viveu 45, quem viveu a Segunda Guerra no Brasil sabe que nós, descendentes de alemães, italianos, nós éramos proibidos, né, os nossos antepassados de falar a língua paterna. Muitos de nós perdemos as nossas origens e raízes porque Getúlio Vargas, né, outro conterrâneo meu que governou o Brasil, criou a CLT, as leis trabalhistas, ele não queria que se falasse alemão no Brasil. Então, ele meio que não queria que os nazis, né, entrassem para dentro do Brasil. Então, ele teve que criar uma estatização. Foi quando a Petrobras vem, né? E isso, quem leu Monteiro Lobato sabe disso muito bem. Quando se fala da busca do petróleo, né? Com a estatização da Petrobras, eu vejo que hoje a Petrobras ela é uma empresa privado estatal e ela mantém um living forte no Brasil. E eu prevejo que a usina de gás boliviana que o Lula deu para o Evo Morales, né? Ela vai voltar para o controle do Brasil em pouco tempo. Nós tivemos há poucos dias um grande apagão no Brasil que ficou meio, né, sem saber, sem explicação. Isso foi um erro técnico, tá? Um erro técnico da usina de Itaipu, que ela é binacional, como ela é uma usina binacional, ela pertence aos governos do Paraguai e do Brasil, sendo uma usina binacional, ela tem uma importância. Hoje o Brasil tem várias usinas termoelétricas sucateadas. Eu vou dar um exemplo de uma usina termoelétrica sucateada, que é a usina termoelétrica de Alegrete, que não opera mais, porque os seus equipamentos estão sucateados. A usina termoelétrica de Uruguaiana, que era da família Telechea, foi comprada pela Argentina. Então, tem muitas inverdades que, se você não visita um país, você não tem, você não tem acesso, porque vocês, povo comum, vocês não têm acesso às embaixadas, aos negócios, como está girando agora nesse momento. E nesse momento, meu conselho para os empresários é que vocês façam aberturas de caminhos conosco, que vocês façam consulta mapa astral, porque a espiritualidade, eu falei para vocês que nesses momentos que nós estamos vivendo, a espiritualidade, ela é essencial para o futuro econômico e para o progresso espiritual e cura no mundo, ou seja, a consulta espiritual, o baralho cigano, o pêndulo egípcio, o código intergaláctico, o chip, né, e a confederação, e tudo que eu falei na última live. E hoje eu vim aqui para falar sobre os BRICS, que é um tema que eu sei abordar muito bem, devido à minha formação em International Relations, né, em comércio exterior. E o que eu tenho para dizer para vocês? Algo que eu já havia previsto, mais um acerto meu. Eu falei que o Irã e a Arábia Saudita entrariam para os BRICS. Hoje eu vou mostrar para vocês os países que pertencem, ao falar, né, para vocês mostrar não, porque eu não tenho como mostrar. Hoje o Brasil está nos BRICS, a África do Sul, a China, a Rússia e a Índia. Os novos membros, a Rússia, que é o maior país do mundo, detém riquezas como como ferro, como gás. Ela domina todo o gás, a Gazprom domina todo o gás, 100% do gás que abastece a Europa, e a União Europeia é altamente dependente desse país, e o maior país do BRICS o maior país do BRICS é
a Rússia e o maior país do Brasil, da América do Sul, que é o Brasil, está nos BRICS. E um dos países mais ricos da África, que é a África do Sul, onde se tem muitas usinas de ouro, muitas minas de ouro e de diamantes, estão no BRICS. Então, os BRICS têm ouro, os BRICS têm ferro, os BRICS têm commodity, tem soja, tem trigo, tem arroz, tá? Tem torta de soja, que é exportada para a Europa, tem gás, que é exportado para a Europa, tem soja, que é exportado para a China. Então, tem uma inter-relação, porque a China é o nosso maior cliente. A China compra frango nosso, a China compra proteína, a China compra ovo, a China compra quase tudo nosso e revende para nós. Só que o Brasil ele não se industrializou. O Brasil hoje ele deveria ser industrializado e seguir o modelo do estado de Santa Catarina. O Rio Grande do Sul segue um modelo ruralista, tradicionalista, caudilho, e ele não tem essa capacidade de se autossustentar. Um exemplo de empresas hoje que tem mais de 20 unidades no mundo e que é gaúcha e que se mantém no mercado firmemente e que mantém o mercado, inclusive países vizinhos, é a Tramontina. A Tramontina hoje é uma das principais empresas gaúchas que consegue se equilibrar na balança comercial. Por quê? Porque a Tramontina ela tem uma capacidade fundamental de se manter com o que ela produz. A Tramontina hoje ela é um exemplo. A Tramontina hoje ela é um exemplo de empresa porque o que ela produz, a qualidade do que ela produz, né? A qualidade dos seus produtos e a diversificação e o nome que ela tem internacionalmente é muito importante. Só que isso dá olho e foco para a Itália. A Itália tem muito interesse em ser acionista da Tramontina. Isso fala diretamente aberto, né, para o pessoal da Tramontina que está assistindo, que eu vejo isso, né, porque a Itália sempre tem interesse em ser acionista, os países europeus e americanos em serem acionistas de empresas brasileiras, mas eu vejo que a Tramontina ela se mantém no mercado. A Gerdau enfrentou problemas de impostos no Rio Grande do Sul e se mudou para outros estados. O mesmo aconteceu com a Intelbras, que se mudou para Santa Catarina. Uma grande perda que a América do Sul teve foi a saída do Walmart. Hoje nós não temos mais Walmart, né? Nós temos algumas unidades do Walmart que estão em processo de transição, que o grupo Carrefour comprou, e a família Zafari hoje detém quase que mais de 50% do mercado varejista no sul do país, e a família Zafari está se introduzindo até mesmo em Santa Catarina. É o exemplo do Max Atacadista. Então, o que a gente pode observar? A gente pode observar que essa interação econômica da China, né, ela é fundamental, porque hoje a China é a maior economia do mundo, tá? O que eu falava para você sobre o rublo e o ien substituírem o dólar antes da pandemia? Que isso aconteceria. Então, isso foi um jogo... Com quem? Minha mãe já voltou. Então, essa interação é fundamental. Eu estou dando um exemplo do grupo Zafari Bourbon da Tramontina, que são grupos de famílias tradicionais que eles se mantêm. Eu acho que hoje a empresa familiar, ela é a empresa que se mantém. Então, hoje, se a tua família produz um determinado produto, ela se mantém, tá? Assim como acontece com o Grupo Rubim, que é um grupo de São Paulo que produz tecido, assim como acontecem com vários grupos. A empresa familiar, ela é tradicional.
Um exemplo da influência que os Estados Unidos está tentando adquirir no Brasil é a compra da Heinz pela Emmer. Outro exemplo é do Grupo Vonpar pela Fenza. Que era gaúcha. Então, empresas como a Varig também, né? Que a esquerda quebrou a Varig. Você sabe que a esquerda quebrou a Varig, que era a maior e a primeira empresa de aviação. O primeiro voo do Brasil foi Porto Alegre, Rio Grande, num hidroavião. Tá? A Varig servia desde caviar, a peru, a fazão, a tudo. Tá? Hoje a gente viaja de TAP, viaja de outras empresas aí e não tem um voo, um transcontinental com a qualidade do que era a Varig. A Varig era de um descendente de alemão que se fixou no Brasil. Eu vou dar um exemplo de uma outra empresa que era da minha família, que era a SLC, a Schneider Logman Companhia, que hoje é uma joint venture, que é a John Deere. Né? A minha bisavó e meu bisavô estiveram no World Trade Center quando a SLC se tornou uma joint venture ali no governo Collor, quando ele falou que nossos carros eram uma carroça. Tá? Mas nós não podemos esquecer que a Chevrolet ela continua operando na cidade de Zárate, na Argentina. As picapes continuam sendo fabricadas e vendidas para o Brasil. E isso, a Heinz comprou a Emmer em Blumenau, né? Então, assim, o Brasil, ele não podia deixar que empresas externas comprassem empresas brasileiras, porque durante a ditadura militar, isso quase que não acontecia. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Os BRICS, hoje, eles contam com mais países. Então, hoje, aderiram aos BRICS a Argentina, tá? A Argentina aderiu aos BRICS. Deixa eu só confirmar os novos membros aqui para vocês, para mim não errar. Aqui. Então, mais um acerto meu, algo que eu falei, né? A Arábia Saudita, que é um dos maiores produtores de petróleo cru do mundo, a Arábia Saudita está fazendo uma grande cidade tecnológica no deserto, né? No seu deserto. Outro membro novo dos BRICS é a Argentina. A Argentina, depois da Rússia e da Ucrânia, é um dos maiores exportadores de trigo, né? De farinha de trigo do mundo, né? E também entraram para os BRICS o Egito. O Egito, ele é um país que produz muito algodão. A qualidade do algodão egípcio é a mesma do algodão, o melhor algodão do mundo. E o algodão paquistanês e indiano também são bons, né? Outro país que entrou foi os Emirados Árabes Unidos. Hoje é um país que ele é um país que investiu em infraestrutura, também um dos maiores exportadores de petróleo cru do mundo, né? Um país que tem uma das maiores companhias aéreas do mundo e fez de Dubai um centro de pouso, porque antes, quando não tinha o aeroporto de Dubai, os voos tinham que fazer outras escalas. Hoje, se você vai para o Japão, você desce em Dubai. Tem escala em Dubai. Hoje, se você vai para qualquer país da Ásia, você passa por Dubai. Assim como se você vai para a Austrália, Nova Zelândia, você passa pelo Chile, ou até para ir para a China. Então é importante salientar que a importância dos BRICS é fundamental e ela não tem nada a ver com Lula, tá? Isso já estava traçado, tá? O Lula, ele está se aproveitando dessa situação para dizer que ele, né,
que ele fez esse mérito. Esse mérito já era negociável há muito tempo, envolve embaixadores, envolve os BRICS. A função de colocar Dilma Rousseff como presidente dos BRICS, ela, embora seja uma analfabeta funcional, seja uma pessoa sem qualificação e tem um histórico que vocês sabem muito grande, né? Criminoso, né? Vocês sabem o passado dela. A Dilma, ela tem uma importância grande, porque para a esquerda ela é uma pessoa, ela é uma figura-chave, embora seu histórico de impeachment e tudo mais. Então, assim, gente, nas relações internacionais, no comércio exterior, nós não podemos misturar tudo com Lula e Bolsonaro, tá? A política, a economia são pragmáticas, tá? Nesse momento, existem pessoas com mais qualificação que poderiam estar na presidência dos BRICS, mas o Lula colocou a Dilma pelos interesses da esquerda. Mas o Brasil pode botar qualquer outra pessoa na presidência dos BRICS. E o Brasil, sendo menor que a Rússia e a China como presidente dos BRICS, ele tem a capacidade de até fazer empréstimos para si mesmo e dar ou não empréstimos. Mas isso não é bem assim. Não, quem define são os países. Entendeu? Vocês lembram que a Dilma queria emprestar dinheiro para a Venezuela? Os BRICS não aprovaram, né? Ela passou uma vergonha tremenda e feia. Então, nós temos hoje a Argentina, que aderiu, né? A Etiópia, o Egito, a Arábia Saudita e o Irã. E nós tínhamos o Brasil, né? A China, a Rússia, a África do Sul, né? Agora, o Irã entrando é uma coisa meio delicada para as relações com os Estados Unidos, porque o Irã ele é um produtor de energia, produtor de energia nuclear. E o Irã, sendo produtor de energia nuclear, ele nos deixa dúvidas enquanto a isso, né? O Irã ele é barrado pelo Conselho de Segurança da ONU. O Irã hoje ele tem negociações de comércio armamentista com a Rússia. E aí esse é o lado negativo. Tudo tem o lado positivo e o lado positivo e negativo, tá? Então a gente tem que ver que o Irã é inimigo de Israel. Então, para os ocidentais, para os azuis, que eu chamo a União Europeia, Estados Unidos, o NAFTA, né, o Acordo Comercial do Canadá, do México e do Estados Unidos e do México, a presença do Brasil, que estava para entrar na OSDE, né, no Conselho da OSDE, eu não sei se o Brasil chegou a entrar na OSDE, tem uma importância fundamental os BRICS, porque os BRICS vão definir a nova moeda, que provavelmente vão ser o rublo e o ien, e a quebra do dólar, né? E a União Europeia e os Estados Unidos vão criar uma moeda para os dois, tá? Que essa moeda tem o formato de um unicórnio. É o que vai acontecer. Em relação ao Brasil, hoje o Brasil ele se encontra com um governo de esquerda. O que vai acontecer? Esse governo de esquerda ele se mantém até outubro. Outubro nós temos uma mudança, né, um afastamento do presidente Lula devido a uma cirurgia e a entrada do presidente Alckmin como vice, né?
E nós podemos ter uma instabilidade no dia 7 de setembro, né? O agronegócio está insatisfeito com o governo, né? E o agronegócio simplesmente, alguns grandes nomes do agronegócio resolveram não produzir, não plantar. Então, eu creio que esse governo Lula, ele já está no seu fim. Rublo é o dinheiro da Rússia, Lucas. Alguma coisa por... Não. Então, assim, o rublo é o dinheiro da Rússia e pode ser um dinheiro mundial. Então, eu gostaria de dizer a vocês que vocês têm que analisar o mercado, tá? E a União Europeia hoje ela enfrenta vários problemas econômicos e sociais com as imigrações de países dos BRICS. E esses países dos BRICS, como Índia, que eu vi na Itália, muitos indianos e chineses na Espanha, é espionagem, tá? É espionagem. Muitos africanos e brasileiros estão sendo deportados da União Europeia, porque a União Europeia ela vai se fechar. Porque a partir de ano que vem, para você entrar na União Europeia, você precisa do ETS, que é um visto. Não vai faltar alimentos, não, porque os BRICS, eles são os países mais ricos do mundo, Marta. Você tem que entender que nós temos as commodities, nós temos ouro, petróleo cru. Nós vamos dar as regras para o mundo. Para o mundo, eu falo para a União Europeia e para os Estados Unidos. O peso dos BRICS é gigantesco. Agora, esse cenário pode se modificar se um eleitorado do Bolsonaro voltasse e se Trump fosse reeleito. Mas do que adianta o Brasil ter um eleitorado de direita, os Estados Unidos e os outros países? Não tem como se sustentar. Vocês viram no caso que foi o assassinato daquele candidato à presidência do Equador. Vocês viram em tantos outros fatos que aconteceram no Brasil. Então, o que eu acho? Eu acho que a esquerda, ela é diplomática, né? Porque ela tem influência. Infelizmente, a esquerda ela tem uma influência mundial. E essa influência ela é vista porque eles são mais a favor dos muçulmanos do que dos judeus. Mas Israel ele tem uma influência grande. Então, o Brasil ele está na corda bamba nesse momento. Porque hoje, um analista político, um embaixador, ele fica em dúvidas em relação ao Brasil. Até a própria Rússia fica em dúvidas. Então, hoje os países, eles não falam de quem eles são amigos ou quais são seus planos. Hoje, os países, as embaixadas, como o Palácio do Itamaraty, os ministérios de relações exterior, eles escondem os seus planos. Por quê? Porque hoje nós estamos num jogo de peão de xadrez. Sabe um jogo de xadrez? É assim que está a política internacional. Então, vocês vão ver várias coisas acontecer e vão ficar sem entender. Vocês vão ficar sem entender. E os BRICS já têm novos candidatos para entrarem, né? O próximo candidato a querer entrar nos BRICS é o Senegal, a Turquia, que é importantíssima e riquíssima, Zimbábue, Argélia, Bangladesh, Cazaquistão, Cuba, República do Congo, Camarões, Gabão, Indonésia, que é riquíssima, Tailândia, que é riquíssima, Bahrein, Guiné-Bissau, Egito já entrou, Nicarágua e Kuwait. Aqui nós temos países de opressão e países onde o povo sofre, como Nicarágua e Cuba. Não que não se sofra na Irã e na Arábia Saudita. Mas a Etiópia entrou para os BRICS, né? A Etiópia entrou para
para os BRICS, e nós não podemos esquecer que a Etiópia ela está perto do chifre da África, tá? Então, hoje os BRICS eles estão presentes no mundo inteiro, e essa questão vai se polarizar. Os BRICS e quem não é dos BRICS vai ser da União Europeia e dos Estados Unidos. Mas nós temos duas ex-colônias inglesas que estão nos BRICS, que é a África do Sul e a Índia. Vejam bem, e a Índia hoje é um país importantíssimo. Os BRICS são bons para nós, Andreia, porque eles nos dão notoriedade e se houver uma quebra do dólar, com a ascensão do rublo e do ien, e das criptomoedas e tudo mais, o petróleo cru da Arábia Saudita, do Brasil, dos Emirados Árabes Unidos. Gente, os Emirados Árabes Unidos estão nos BRICS. Eles podiam se aliar a criar um outro bloco econômico, mas não. Então, nós temos o Egito, a Arábia Saudita, a Etiópia, o Irã nos BRICS. Qual o próximo passo? O Japão vai entrar para os BRICS, tá? O Japão vai entrar para os BRICS, tá? Embora vocês pensem que não, o Japão não vai. O Kuwait, que também é um grande produtor de petróleo, vai entrar para os BRICS. E os BRICS vão cada vez crescer mais, tá? Nós temos que ver pelo lado econômico. Nós não estamos vivendo uma estabilidade de bipolaridade política no Brasil? Estamos, mas os BRICS são fundamentais. Botem isso na cabeça de vocês. Não tem nada a ver com Lula, não tem nada a ver com Bolsonaro. Desejo a todos uma boa noite. Não deixem de agendar sua consulta com baralho cigano, fazer sua abertura de caminho. Lembrando que as vendas dos pacotes, para quem é empresário, para quem quer ter sucesso na sua empresa, para os cestinhos de São Cosme e Damião, já começaram a ser vendidos. Compre a sua e a sua abertura de caminho, ok? Tá? Então, eu peço a vocês que comprem a abertura de caminho, o chip para o salto quântico e o código intergaláctico. Uma boa noite a todos. Eu estou Cigano em Água do Oriente, ao vivo de Florianópolis, para o mundo. Gostou do vídeo? Deixe o seu like para ajudar o canal a crescer. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo.